Antes de a gente ir para o nosso vídeo de hoje, eu preciso responder um comentário que foi feito no vídeo onde eu falei sobre as atualizações do processo, né, de julgamento da professora Monique. Um comentário feito há 7 dias atrás, que foi no dia que eu coloquei esse vídeo. E aí eu quero responder algumas questões a Nina Underline 2020. Porque a gente recebe assim, a gente recebe comentários de haters xingando aquela coisa toda, e eu já avisei a vocês que eu não vou dar palco para esses haters, a gente vai deletar tudo, e a gente recebe também comentários elogiando, comentários até somando algumas questões, algumas verdades, mas outros comentários eles são, eu diria, ardilosos, ou a pessoa apresenta algum tipo de desinformação, né? Por exemplo, esse comentário da Nina, ela chega de maneira gentil, mas ao mesmo tempo totalmente equivocada. Então, Nina, eu vou responder ao seu comentário e a seguir vou apagá-lo, que eu não vou deixar esses comentários aqui. A professora Monique já sofre muita calúnia de gente desinformada, inclusive. Então esse comentário não vai prevalecer aqui. Após lê-lo e respondê-lo, ele será deletado. E a Nina começa assim, ó. Acompanho os seus comentários e respeito em parte. Ó, obrigado. Bloqueei Leniel no Instagram quando apresentou a candidatura a vereador. Achei inadmissível usar a morte do filho para ganhar eleitores, assim como Ana Carolina, que nunca se manifestou e apareceu de repente. Verdade, concordo com você, Nina. Não gostei. Aí ela começa, né? Começa os equívocos. Monique foi omissa. Ô, Nina, onde é que Monique foi omissa? Uma mãe. Olha só, vamos pegar os 2 episódios que estão nos autos. Num dia de manhã, a mãe sai para fazer suas atividades, deixa o menino em casa com a babá. A babá vê que o menino está lá no quarto conversando com o Jairo. O Jairo diz para ela, olha, a hora que você quiser você pode entrar. E aí ela fica lá conversando com o noivo, o menino grita, eu quero a minha tia, porque o menino sabia que a mãe não estava em casa. Ela saiu mais cedo para resolver algumas questões e deixou o filho com a babá. E aí a babá fica falando coisas assim com o noivo. Não sei o que é melhor, se ele em silêncio ou se ele gritando. Pelo menos gritando a gente sabe que está vivo. Isso é a babá dentro de casa enquanto o menino estava lá conversando ou sofrendo algum tipo de agressão nas mãos do então companheiro da mãe. Só que a diferença é que a Monique não sabia disso. Como é que ela vai ser omissa em relação a uma coisa que ela não sabia, ô Nina? Falou pra mim, pode entrar a hora que quiser. Tá vendo como é que é a omissão da Tainá? Então, até o cara que ela tá acusando, que era então o patrão dela, falou que podia entrar a hora que ela quisesse. Então, ela é que não quis entrar, respeitando mais o patrão suspeito do que a criança em sofrimento. Aí ela fala com o noivo, eu vou lá entrar, né? Vou lá entrar, ou seja, mesmo o Jairinho falando para ela que ela podia entrar a hora que ela quisesse, ela fala, eu vou lá entrar. Tá vendo a omissão da babá aí, gente? Ó, você está na conversa nos autos da polícia. Minha mãe fala que ele faz isso com o Theo também. O Theo deve ser um dos outros filhos dele, né? E que o Theo só obedece a ele, mas sou super contra essa teoria de que tem que aprender na marra as coisas, sabe? Tá vendo aqui, ó, que as pessoas ficavam confusas. A babá estava achando que o Jário estava querendo colocar uma educação tradicional no menino. Possivelmente o Jário levava o menino lá pra dentro. E aqui eu não tô querendo justificar o Jário, não. O que eu tô dizendo é que o Jário estava maltratando um filho que não é dele, porque da educação rigorosa para um filho que não é dele, não tem nada com isso. O Henri era filho da Monique, não do Jário. Mas aí a babá fala assim, não, mas ele fazia isso com o Theo também, mostrando que ele fazia isso com outras crianças. Que fazia o quê? Muito provavelmente dava uma educação que deixava as crianças assustadas, com rigor, com avisos, com ameaças, alguma coisa assim, né? Nem a gente velho se acostuma com as coisas tão repentinas. Aí, imagina o quanto é ruim para uma criança ter que acostumar com a separação, com a saída de casa dos avós, com a mãe, com outro cara. Então ela está dizendo, todo mundo entendia então que o Henri estava sofrendo, não é porque ele estava sofrendo violências por parte do Jair, é porque ele não estava satisfeito com a nova vida que ele estava levando. E isso vai explicar exatamente o que aconteceu com a Monique lá na frente, quando ela falou assim, ai meu Deus, deu merda. O que aconteceu? Alguma coisa assim? Porque estava todo mundo entendendo que o Henri não estava gostando daquela vida com aquela nova pessoa, até porque ele tinha o pai dele falando aos ouvidinhos dele coisas absurdas sobre essas pessoas,
né? Inventando coisas. Então a Monique ficava muito dividida mesmo. Mas vocês conseguem perceber como é que a conversa é bem fidedigna? Sei que eu tô trêmula aqui, ó. Eu sei que eu tô trêmula. Uma sensação muito ruim, sabe? De não poder fazer nada. Ué, ela era babá. O cara disse que ela podia entrar na sala a hora que ela quisesse e ela tá trêmula. Quer dizer, se ela, como uma mulher adulta que estava sendo paga para olhar a criança, estava se sentindo trêmula, né? Agora, deixando claro para vocês, a Monique estava sabendo de alguma dessas coisas aí? Não, isso aqui são conversas recuperadas lá pela polícia e a Monique não sabia de nada disso e a gente acabou de ler ela dizendo que não ia contar isso para a Monique para não entrar numa rabuda, deve ser, ela não quer se complicar com o patrãozinho, né? Voltou a chorar. Aí a Tainá conversando com o noivo, ouvindo a criança sofrendo e não vai tomar providência, voltou a chorar. Deve ser PQP, né? Não é PKP não, PQP. Não sei o que é pior, chorando ou mudo. Olha só, gente. A gente não faz isso nem com um animal, gente. Né? Um animalzinho tá ali sofrendo na mão de um vizinho, a gente vai lá e intervém. Aí a babá tá dentro de casa, ganhando dinheiro para ajudar uma criança a não estar nas mãos de um abusador. Aí ela fica assim, ai, não sei o que é pior. Se ela tá chorando ou estar mudo. Olha isso, gente. Chorando, sei que tá vivo. Ainda fica fazendo tipo uma piadinha de mau gosto, né? Chorando, sei que tá vivo. Pelo menos. No segundo episódio, né? Que foi no salão. O máximo que a babá faz é mandar um vídeo com o menino mancando, mas a babá fala que não sabia o que tinha acontecido, que o menino fala que ele caiu da cama. Aí, 2 horas depois, é que a babá vai comunicar que o menino alegou que o Jairo o empurrou da cama e a Monique vai correndo, chega em 20 minutos em casa, mesmo assim porque o trânsito estava engarrafado. Que mãe omissa foi essa? Não entendi nada. Você está falando que a Monique foi omissa, né? Não tem como concordar com isso. Aí você continua. O dia em que o Jairo leva o menino para o quarto e a criança sai mancando foi notificado no momento pela babá. O máximo que a babá fez, ô Nina, foi enviar um vídeo e não dizia para a patroa o que estava acontecendo. Aí o pessoal fala assim, mas ela fala, a Monique falou, ai meu Deus, coitado do meu filho. É porque na cabeça da Monique, como na cabeça de todos os especialistas naquela época, o menino não estava satisfeito com a nova vida que ele estava levando, que é muito comum com meninos nessa idade, né? Então quando a Monique fala, coitado do meu filho, quando ela fala para a prima dela que ele nem olhava na cara do Jairo, é porque é muito comum que meninos não gostem do novo namorado da mãe, alguma coisa assim. Não quer dizer que ela sabia de alguma coisa, porque a babá não dizia nada, porque em outras conversas da babá, conforme nós mostramos nos nossos outros vídeos, a babá diz ao noivo que ele não ia contar nada para Monique para ela não entrar numa rabuda, ou seja, ela não queria se complicar com seu então patrão, né? Mas continuando aqui, ó, Monique foi omissa, não foi, acabamos de esclarecer. O dia em que Jairo leva o menino para o quarto e a criança sai mancando, foi notificado no momento pela babá, mandar vídeo não é notificar nada, né? Inclusive naquele dia, o que se sabe é que eles iriam viajar no dia seguinte, como eles viajaram, e o Jairo levou o menino para conversar no quarto, não querendo que ele, digamos assim, incomodasse na viagem, né? E, inclusive, ele estava falando com o menino, você atrapalha a sua mãe e tal. Aí o menino perguntou, e a Monique entendia aquilo tudo como uma ofensa verbal de um idiota contra uma criança. A babá vai dizer isso no próprio diálogo dela com o noivo, com o pai, falando assim, ele dá uma educação rigorosa, né? A babá entendia tudo como uma educação rigorosa, né? Não tinha nada a ver com violências, como saem falando por aí. Não estamos querendo justificar o Jairo, mas estamos sendo coerentes com os fatos, né? Então, ela continua. Monique no salão, fala que Monique no salão e permaneceu. Vai ver que ela está falando que Monique estava no salão e permaneceu. Pois é, a Monique permaneceu enquanto a babá dizia a ela que não era nada, que o menino ficou poucos minutos no quarto, que tá tudo bem, que ela ia dar banho no menino, que a Monique poderia ficar tranquila, né? Porque o pessoal fica focado no vídeo, mas não vê que a babá estava tranquilizando a mãe, até que 2 horas depois ela fala, olha, tá dizendo aqui que o Jairo empurrou ele da cama. E a Monique vai desesperada para casa, né? Aí você continua com suas acusações infundadas. Comprou câmeras que não foram instaladas. A Monique explicou no depoimento dela porque ela não instalou as câmeras, porque ela foi convencida até por outras pessoas de que aquilo ali era uma má interpretação, de que depois que ela levou o filho ao médico, os médicos falaram que não tinha nada, que aconteceu, que estava tudo tranquilo. Quando ela viu o filho dela a seguir brincando de patinete,
Ela falou, talvez seja alguma coisa ruim entre os dois, né, que um não gosta do outro, mas aí ela desistiu, ela diz isso para a juíza, que ela desistiu de instalar as câmeras por causa disso, né, porque era tudo muito confuso para ela. Até porque, igual ela diz no depoimento, o Jairo se mostrava uma pessoa muito gentil, a babá nas conversas mostra assim, não entendi nada. O Jairo chegou, ele foi correndo pro colo dele, pulou e abraçou ele. Isso foi a babá dizendo ao noivo dela nas conversas, que estão aí nos nossos outros vídeos, né? Então, segundo outra pessoa, não lembro quem foi, continua a Nina, disse que Monique avisou ao Jairinho que tirava todo o dinheiro dele. Ela não trabalhava, recebeu cargo, mas nunca compareceu. É o que é uma outra mentira. Que existe uma outra coisa que as pessoas acham que é ganância, mas na verdade a Monique dizendo ao Jairo, olha, quando o Jairo a arrasta, né, apertando o seu pescoço, ela fala que ele vai ter que sair de casa, que ela vai cobrar todos os direitos, aí as pessoas interpretam isso como ganância, como vontade de ficar rica. Não, ela é só uma mulher vítima de violência, dizendo que o cara, você vai ser processado, você vai ter que declarar tudo e você vai ter que arcar com as custas. Ou seja, tem nenhuma mulher aí correndo atrás de dinheiro, ela só estava correndo atrás dos direitos dela, que toda mulher violentada tem que responsabilizar o companheiro, inclusive financeiramente, mesmo, que é o mínimo que eles podem fazer, né? Aí fala que ela não trabalhava, isso é uma calúnia sua, você não conhece nada da professora Monique, ela trabalhava muito, né? Era na época da pandemia, então era um trabalho que ela acabava fazendo home office, recebeu o cargo, mas nunca compareceu. Como que ela ia comparecer no meio da pandemia? Ela comparecia, era home office. Se era assim de fato, né? Aí você continua. Leniel também foi omisso, fala demais, casou novamente, teve uma filha, nada comenta sobre a menina, não gosto dele. Bom, isso é uma questão sua. Afinal, Henri nunca recebeu cuidados e atenção dos pais, avós. Isso é uma calúnia tão terrível, porque o Henri, ele recebia tanto cuidado dos avós maternos, ou seja, pai e mãe da Monique, que ele queria morar lá. Ele não queria morar nem na casa da mãe e nem na casa do pai. Ele queria morar na casa dos avós maternos. Quem não dava atenção para o Henri eram os avós paternos, né? E aí você fala que nunca recebeu cuidados e atenção dos pais. Gente, a Monique era grudada no Henri, grudadíssimo. E existe inclusive depoimentos de pessoas que falavam assim, esse menino vai crescer muito fresquinho, porque a Monique vivia sempre com ele, todo lugar que ela ia, todo lugar que ela andava. Né? Existem testemunhas de pessoas falando, olha, eu morava no prédio, eu via a Monique sempre deixava de fazer um monte de coisa para ir com o filho para a brinquedoteca e outras coisas mais. Então isso aqui é uma calúnia de uma pessoa desinformada. Aí você diz, todos são culpados pela morte do menino. Monique não tem como comprovar nada, por este motivo está sendo acusada. Aí outra calúnia é sua, porque você não deve assistir todos os meus vídeos não, porque o que mais existem nesse processo são provas contundentes da inocência da Monique. É só você ir ao Instagram Monique é Inocente, que você vai achar um monte de informações mostrando como ela era uma mãe dedicadíssima. O próprio perfil pessoal dela, um outro perfil, né, que é o Deixa a Monique Falar. Então são todos perfis que mostram como era essa mãe. Aí você coloca que todos são culpados. É uma calúnia sua. Quem realmente não cuidava do Henrique enquanto ele vivia era o pai dele, né? Então falar que Monique não tem como comprovar nada, pois ela entregou tantas provas e foram provas tão contundentes que a juíza a havia absolvido de quase todas as acusações, né? Aí veio a 7ª Câmara do Rio de Janeiro em comum acordo lá com o Leniel e revogou o que a juíza decidiu. Por este motivo está sendo acusada. Não, ela está sendo acusada por um monte de mentira que eles inventaram contra ela, né? Em audiência teve a oportunidade de mostrar a inocência, mas falou somente sobre ela. Então você não viu a audiência, você não viu o depoimento dela todo, porque ela mostrou e entregou várias provas da completa inocência dela. E é claro, ela está sendo falsamente acusada, ela vai ter de falar da inocência dela. Vocês são engraçados. Se a pessoa não fala nada, não falou nada da inocência. Se a pessoa fala, só falou dela. Ué, ela vai falar de quem? Não tem como trazer o filho dela de volta. E aí ela caiu numa malha de gente perversa que a acusa de forma mentirosa e pessoas iguais a você acreditam. Ela precisa falar da inocência dela, porque quem é inocente tem de pôr a boca no mundo mesmo. Aí você coloca aqui, o pai do Jairinho tentou jogar a culpa no médico legista. Então, pode-se até não gostar da estratégia do pai do Jairinho,
Mas a verdade é que os médicos legistas, o hospital, a segurança pública, todos eles agiram de maneira muito fuleira, porque ficou muito fácil, né, incriminar uma mulher, né? Aí, não acredito. Pois é, acreditando ou não, eles mostraram as provas, né, de que tem coisa errada. Jairinho é culpado pela morte do menino, mas Monique estava presente. Eu não gostaria que você estivesse na situação da Monique, né? Você está lá dormindo, dopada pelo seu então companheiro, seu filho morre, e aí você passa a ser acusado porque você estava presente. Estar presente no lugar onde aconteceu uma tragédia não significa que você tenha de ser culpada por aquela tragédia, e ela não é, né? Nunca vai provar o que não participou. Mentira sua. Ela entregou as provas do Jairo na noite, conversando com a que prova que ele dopava ela para ele poder conversar, né? Uma mulher por quem ele era louco por ela, que é a Débora. Então, ela provou de várias formas. Ela entregou as filmagens do prédio, os sensores do prédio, mostrando que quem estava acordado nesses horários era apenas o Jairo, não tinha nenhum movimento dela, né? É difícil. Após a morte do Henri, continuou saindo. Ela não continuou saindo, ela ficou 1 ano presa, depois ela ficou 11 meses respondendo em liberdade, e nesses 11 meses ela não estava cometendo nenhum crime. Ela foi a um jogo do Flamengo, viveu o luto dela, com quem ela tinha ido diversas vezes com seu filho, e aí um jornalista colocou isso. Engraçado que o jornalista não filmou que o pai estava no mesmo jogo, né? Então, após a morte do Henri, continuou saindo mentira sua, tirando selfie na delegacia. Ela não ficava tirando selfie na delegacia, ela estava um dia na delegacia por mais de 12 horas e aí mandou um sinal de vida para a madrinha dela, para uma tia dela lá da Bahia. E aí alguém da segurança pública pegou essa foto e vazou como se ela estivesse fazendo poses e caras na delegacia. Você não viu os vídeos que eu publiquei sobre isso, com fotos e provas e tudo. A famosa selfie na delegacia, né? O que nós temos aqui? Ali na frente da professora está um dos advogados do caso, acho que é doutor Vinícius, que ela chama de doutor Vinícius no depoimento. E tem essa foto aí, o que a gente vê nessa foto? Para quem não conhece o processo e que vive de fofoca, a primeira imagem sim, pode impactar os desatentos, né? Meu Deus, a mulher está na delegacia, aí ela fez uma selfie e as pessoas veem assim que ela está de selfie, ela faz a selfie e ela está olhando para a câmera com um homem na frente dela que é um dos advogados, e ela está aparentemente com os pés apoiados sobre uma das cadeiras da delegacia, vestida de branco, né? Então isso é o que as pessoas veem, e aí a impressão que dá no público desatento é: meu Deus, essa mulher, que isso, com o filho morto, ela fazendo selfie. Só que não foi assim, né? Então vamos começar agora pela selfie da delegacia, que até hoje fica rolando aí nos posts de quem implica com o professor gratuitamente. Se você perceber, vá no Google, essa foto está no Google. Se você perceber que o primeiro traço que a gente tem é que a professora Monique, ela está com o rosto inchado. Essa mulher já havia chorado por horas e horas e dias, na verdade, chorado. Ah, porque ela está arrumada? Porque uma das coisas que ela vai deixar bem claro é que os primeiros advogados do caso a orientaram a andar arrumada, com roupas claras. Ela vai dizer, inclusive, que ela tinha que vestir várias vestimentas, tinha que trocar de roupa e tudo, e mandar para o advogado para ele saber se estava coerente ou não. Ou seja, ele exigia isso dela, ou seja, ela passou por uma verdadeira lavagem cerebral. E a lavagem cerebral é isso, né? Porque ele construiu uma imagem dela que iria impressionar vocês, no sentido de julgá-la, ao mesmo tempo que ele estava preservando a imagem do seu então companheiro, que era o senhor Jairo. E aí alguém fala assim: mas a mulher está na delegacia com essa roupa? Ela fala que na hora que ela mandou essa selfie para a tia dela, que foi uma selfie que ela mandou para uma tia paterna. Ela mandou essa selfie para uma tia paterna que queria saber como ela estava, porque havia horas ela estava na delegacia. E aí a tia paterna dela pede ela para mandar um sinal de que pelo menos ela estivesse viva, de como ela está. E ela fala com a tia: eu tô com fome e tal. Aí mandou uma selfie para ela mostrar. Só que ela manda essa selfie com os pés sobre a cadeira e ela diz que como ela já tinha passado muitas horas ali na delegacia, com aquelas sandálias oficiais que as mulheres usam, né? Aquele sapato que tem um bico e tudo. Ela estava com os pés doloridos, os pés ardendo, inflamados e tudo, que é comum nesses calçados que as mulheres precisam usar de forma oficial. Aí ela resolveu se apoiar na cadeira para poder fazer uma espécie de uma massagem espontânea ali, quando ela muda de posição. Então olha só, como é que a gente julga sem saber o que está acontecendo nos bastidores. Então primeiro, ela estava com aquelas roupas brancas, porque ela havia sido treinada pelos advogados para ir assim à delegacia, né? E ela entendia que aquilo fazia parte da defesa, por isso que ela acolheu.
Sou Julieta, madrinha de Monique. Estou aqui para falar sobre a selfie na delegacia. Eu nunca imaginei que uma conversa entre uma madrinha e uma afilhada sobre um momento de dor que a nossa família estava passando acabasse sendo usado contra nós. Ela tirou uma outra selfie com um leve sorriso e o advogado de fundo para que eu me acalmasse. O celular da Monique foi apreendido e vazou a segunda selfie. Aqui ela tinha um leve sorriso para me tranquilizar, porque a imagem que querem passar da Monique é de insensível, né? Porque acredito que isso venda mais, e não a imagem da verdade, porque a verdade era uma conversa entre nós duas, tá? E um sorriso discreto, porque ela sempre foi uma menina muito dedicada a mim, então ela queria me tranquilizar, ela sentiu a minha aflição. Que está escrito ali na descrição da publicação do Monique é Inocente, que naquela época da selfie na delegacia, a Monique ainda não sabia nem que o filho havia sido assassinado e nem que o principal suspeito fosse o Jairo, né? Outra coisa, a defesa gentilmente proibia a Monique de ter acesso às reportagens, ela nem sabia o que estava saindo na mídia sobre o Jairo, e por isso que ela estava ali acreditando na defesa, com as roupas claras, né, com roupas oficiais que eu falo roupas sociais, melhor dizendo, né? Então eram roupas detalhadamente escolhidas, não sei se vocês conseguem ler aí, eram roupas detalhadamente escolhidas pela defesa. E naquela época ela não tinha por que duvidar dessa defesa. Igual atualmente, a Monique confia na atual defesa dela, não é verdade? Então, e a principal informação que é importante vocês entenderem é que só vazam coisas do celular da Monique, né? Não tem nada vazado do celular do Leniel, não tem nada vazado do celular do Jairo, que ali naqueles celulares tem algumas informações que poderiam esclarecer outras coisas que as pessoas não conseguem entender, não é verdade? Então, olha o que nós temos aqui, por exemplo, nós temos o trecho da conversa da tia dela, né? Essa tia que vocês acabaram de ver o vídeo, e diz assim, ó, que provação ali tá escrito Mumu, né? Porque o Mumu é como a madrinha da Monique a chamava, Mumu de Monique, Mumu, amor, alguma coisa assim. Aí, que provação é essa que estou passando, tia? A Monique pergunta. Eu estou na delegacia ainda, ou seja, ela não sabia do que realmente tinha acontecido ao filho dela, né? Começaram a ver suspeito, mas assim, o meu companheiro não faria isso. Já temos dito isso em vários outros vídeos, né? E aí ela fala, estou na delegacia ainda, que manda um videozinho mostrando que ela está na delegacia. Aí a tia dela responde, né? Procure para ontem o que alguém, né, que eles escondem, te mandou fazer. Jairinho tem condições de providenciar, seja rápido, ou seja, vocês percebem que tanto a Monique quanto a família da Monique confiavam no Jairo, porque ele não tinha ainda, ou a família não sabia o que estava acontecendo na TV, né? A Monique não sabia, a família começou a saber depois. Aí a tia dela continua, não acredito, eles querem mostrar serviço para dizer que ficaram 1000 horas com vocês. Tomou algum alimento? Ó, a tia dela preocupada com a questão do alimento, que aí vem com aquela história, ai, fizeram pizza, vinho, não sei o que. Não, ela pediu uma pizza na delegacia porque havia horas que ela estava lá, né? Ela e as pessoas que a estavam acompanhando também, a gente nem pode dizer que ela comeu aquela pizza com muita felicidade, era só para calar a boca do estômago, porque a tia dela tá assim, tomou algum alimento? O advogado também está? Aí ela manda uma selfie, tá vendo? Ela manda a selfie aí com o advogado, e aí a próxima imagem, a tia fala com ela, né? Gostaria de ter resposta para a sua pergunta, né? Que ela estava perguntando o porquê dessa aprovação. Aí a Monique responde, pois é, ainda estamos aqui. Então vocês estão vendo que essas são imagens do celular da tia, né? Da madrinha dela, que é tia também, tia paterna. Aí a tia responde, Mumu, põe uma roupa mais tapada nesses peitões, né? Porque aquela foto que vocês viram, que a silhueta dela estava bem à mostra, né? Porque ela estava ali no momento íntimo mandando uma foto para uma tia para ver que ela estava bem. Ela estava se exibindo na internet conforme os policiais que vazaram a foto deram a entender. Então, Mumu, põe uma roupa mais tapada nesses peitões, e a risada, sem jeito. Né? Ele é experiente? Falando do advogado que estava lá perto dela. Me pareceu tão novo, com fome, kkkk. Aí a Monique explica, eu estava de blazer, mas muito calor, né? Março de 2021, Rio de Janeiro, a gente entende perfeitamente. Aí
quanto à sua pergunta, a tia continua falando sobre a pergunta, por que ela está passando provações, né? Quanto à sua pergunta, Deus não dá mais do que podemos carregar. Clame por misericórdia, converse com Ele. Deixa eu ver se ela continua aqui. Clame com misericórdia, converse com Ele enquanto aguarda, vai dizer ali em cima, né? Toque o manto dele como a samaritana, peça perdão por todos os seus erros e implore por misericórdia. E aqui é bom a gente fazer uma paradinha, porque olha só, quando eu falo que às vezes a própria família da Monique não tem uma ideia nítida do tipo de misoginia que a filha, a sobrinha, a parente, né, está sofrendo. Porque a própria família carrega essas tradições brasileiras de pensar assim, meu Deus, se a minha sobrinha querida, se a minha apadrinhada, né, a madrinhada, que ela é madrinha da Monique, está passando por isso, deve ter alguma coisa. Ela fala, minha filha, peça perdão por todos os seus erros, implore por misericórdia. Ela está falando do sentido geral que nos cristãos, né, às vezes nos espíritas kardecistas, nos evangélicos, tem essa tradição de que, se Deus não me guardou da polícia do Rio de Janeiro, então alguma coisa eu estou devendo, vou pedir perdão, vou rezar 30 Ave Marias, eu vou para a campanha da igreja do Bispo Macedo. Então as pessoas têm essas tradições de pensar assim, se Deus não me protegeu dessa injustiça, tem alguma coisa errada comigo. É aquele Deus da causa e efeito, né? E na verdade, não, a Monique está sendo vítima de uma injustiça, né, fluminense, digamos assim. Aí a Monique responde para a mãe dela, está terminando? Aí a tia continua dando conselhos desesperados, né? Minha sobrinha está sofrendo isso tudo, ó. Pela fé que tornamos herdeiros de Deus, a vontade de Deus será realizada, pusemos na fé, mas com atitudes. Então a tia reproduzindo a tradição, e pensando que se a filha fizer algum rito, Deus vai fazer alguma coisa. A própria Monique talvez tenha essa tradição. Numa postagem ela vai dizer que ela espera a justiça de Deus e nós dos homens. Uma hora eu vou tentar dizer isso a ela pessoalmente, que a justiça de Deus consiste em ela agir como inocente que ela é e botar a boca no mundo. Mas enfim, o que eu estou mostrando para vocês é que a própria família, sem o perceber, eu falo famílias, familiares, as pessoas que amam a Monique, acabam carregando tradições religiosas que dificultam a gente a compreender que a Monique está sendo vítima de uma injustiça que não é culpa de Deus, né? E que Deus pode atuar se ela botar a boca no mundo, e aí Deus vai ser Deus no falar dessa mulher que é inocente. Mas continuamos essas questões e queria deixar bem claro para vocês isso. São fotos vazadas apenas do celular da Monique, ou dos familiares da Monique, mas nada se vaza, nem do celular do Jairo, nem do celular do Leniel, que são pessoas que deveriam estar tendo as suas questões publicadas também, né? Mas aí você vendo digamos assim, o vazamento de maneira completa, vocês percebem que a Monique não estava de dolo, não estava se exibindo na delegacia. Ela só estava respondendo a uma tia, conforme o detalhe da conversa que eu acabo de mostrar para vocês. É extremamente importante observar uma coisa ainda, gente, que olha aqui o horário que a conversa se inicia, que a Monique manda mensagem para a tia dela, né, perguntando que provação é essa, né? 1h49 da manhã, conforme ela diz no depoimento dela. Você vê que elas não estavam mentindo. E aí a conversa prossegue e vai terminar, ó, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, 1h56, aí depois continua a conversa. Aqui, ó, a última mensagem que ela manda para Monique é 1h56, aí depois Monique fala assim para ela, está terminando, isso era 2h20 da manhã, as pessoas não querem que a mulher se alimente, né? 2h20 da manhã. Aí às 3h28 da manhã, deixa eu ver se vocês percebem, 3h28 da manhã, a tia manda aquele sinalzinho tipo, né, termina logo isso, e às 14h07 do outro dia, ela continua aquela mensagem religiosa que eu disse para vocês, que o pessoal fica achando que a pessoa está devendo alguma coisa a Deus, por isso que ela está passando por essa provação. Né? Não existe a injustiça pela injustiça, a pessoa tem que ter procurado a injustiça conforme as crenças, né? Se Jesus fosse nesse critério, hein? Então Jesus fez alguma coisa errada para ter sido crucificada. Claro que Monique não é Jesus, mas certamente Monique é inocente. Então observe aí a verdade do horário que a gente está passando aí para vocês. Segundo, ela não estava com aquela blusa que a tia olha assim e fala para ela assim, olha, e peitões, hein? Ela lembrou que, na verdade, estava tão calor que ela tinha tirado o blazer, uma blusa por cima, que ela estava usando por cima, por causa do calor, enquanto ela esperava ali novamente.
E aí ela manda uma foto com uma pessoa familiar e aí aparece para as pessoas, tá vendo que mulher narcisista mostrando os seios na foto, mas ela não mandou essa foto para a rede social, nem para vocês que ajudam. Ela tinha mandado essa foto para uma tia paterna dela. E aí as pessoas falam, que essa cara cheia de botox, não, ela estava inchada mesmo de tanto chorar. E ela estava arrumada porque convenceram, né, de que ela precisava ir arrumada a um depoimento, mesmo que ela estivesse de luto. Né, porque os advogados entenderam que eles tinham que construir uma imagem das pessoas que precisavam ali provar a sua inocência. E veja essas imagens, mas ouça o que eu estou te falando aqui. Porque essa má imagem que foi construída pelos primeiros advogados do caso e todos vocês caíram nela. E é importante ainda falar uma última coisa sobre essa foto. Que foi uma foto que ela mandou para uma parente que estava preocupado com ela e não para exibir na rede social. Como é que essa foto foi cair nas mídias? É porque os policiais que haviam recolhido o celular dela algum tempo antes pegaram a foto e jogaram fora de contexto. E aí vem as manchetes, né? Monique faz selfie na delegacia. Ao invés de explicarem que ela estava tentando se comunicar com a família dela, que ela estava sem blusa ou blazer, que ela tinha tirado ali um pouco antes de bater aquela foto. Enfim, isso tudo ela diz para a tia dela, mas isso não vai para as redes, para a internet, junto com a foto. E aí fica todo mundo julgando a professora. Então, talvez esse foi o primeiro resultado do trabalho desonesto que o senhor André França Barreto fez com a nossa amiga. E a vida, né, gente, é muito injusta, porque a professora tira essa foto num contexto onde ela estava na delegacia das 14 horas até 1 hora da manhã do outro dia, porque ela depôs até 8, 9 horas da noite, e ainda teve que ficar aguardando o seu então companheiro depor, e aí ele sai da delegacia cerca de 1 hora da manhã, e ali com fome e tudo, né? Então as pessoas desconhecem isso, algumas pessoas preferem continuar desconhecendo porque elas têm um compromisso com o julgamento gratuito de uma mulher realmente inocente. Foram presos juntos em endereço não informado. Eles não foram presos juntos em endereço não informado. Na verdade, nesse dia, eles estavam querendo sair do acesso da mídia, que a mídia fez acampamento, já tinham pichado o muro da casa deles, estavam com medo até de haver morte. Então eles foram aguardar os próximos passos do processo na casa de uma tia que morava bem próximo ali. E ali eles ficaram. O pessoal da segurança pública que interpretou aquilo como fuga. Eles iriam ficar ali, iam em casa de vez em quando para se desviar da imprensa. Então eles estavam fugindo da imprensa. Da polícia não, a Monique não tinha do que fugir, não, né? Aí, outra mentira sua, então, falando que foram presos. Estavam juntos porque até aquela hora, até aquele dia, a Monique não sabia quem era o então companheiro dela, quando ela foi informada naqueles dias por uma tia, né? Aí, não sei nada. O que eu sei que perdi um filho, adoeci e sofri muito. E essa que é a questão, né, gente? As pessoas pegam o sofrimento, a própria história, e ao invés de entender o seguinte, cada história é uma história. O fato de você ter sofrido muito, ter perdido um filho, não quer dizer que a outra mãe que perdeu o filho, que não demonstra sofrimento, não quer dizer que ela não tenha sofrido, não. Monique é uma pessoa muito forte, mas totalmente triturada por dentro, que vocês não a conhecem, não tiveram a alegria e o privilégio de conhecê-la. Uma mulher rara. A gente conhece muita gente que, ao contrário, sofre muito aqui fora, fica atormentada e fica igual a você aí, ó. Sofreu tanto por fora e agora está acusando uma outra mulher inocente. Essa é a verdade. Agora, então, é isso. Vamos apagar essa sua mensagem, que chega de calúnias contra a Monique, vinda de pessoas que não conhecem a história, que ficam se baseando no próprio sofrimento e, às vezes, na falsidade de alguns atores, né? Algumas pessoas que são atrizes, né, em relação à própria tragédia, para ficar criminalizando a Monique. Isso não. Então esse comentário será deletado, a resposta está aqui em vídeo, caso você queira ver, não ficará lá no vídeo. E agora vamos a outros esclarecimentos ainda sobre a questão da professora e inocente Monique Medeiros. Acho importante a gente fazer algumas reflexões sobre a situação da professora Monique, porque ela está agora lá, injustamente presa. A grande injustiça, primeiramente, é o fato dela ter perdido o filho dela, né? Num relacionamento onde ela confiava, àquele período, ela confiava naquele homem,
O homem a acorda dizendo que seu filho estava em PCR, coisa que no momento ela não sabia. De repente ela vai lá ver e o filho dela está morto, mas na verdade ali na hora, como toda mãe que se digna, ela tinha esperança de que o filho dela pudesse estar vivo. E ela tenta ali fazer alguns procedimentos dos quais ela nem tinha domínio, que é a respiração boca a boca e tudo. Esse menino é conduzido ao hospital. Dizem os membros do hospital que o menino chegou com rigidez cadavérica, com o maxilar já endurecido, mas eu acho curioso que esse menino chega ao hospital com rigidez cadavérica e o hospital fica tentando ressuscitar um menino que chegou com rigidez cadavérica. Estranhíssimo, não é? Mas isso não foi questionado assim, com muita insistência e muito mais profundidade nos autos. A professora questiona isso, ela fala, olha gente, eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Tudo que se diz no relatório tem a ver com a forma como que o meu filho saiu do hospital e não com a forma que ele chegou. Então essa mulher perde esse menino, ela passa a ser acusada de ser participante do assassinato do pequeno Henri, ela passa a ser acusada, o homem que sabe o que aconteceu com o menino, que é o senhor Jairo, ele em nenhum momento reconhece isso. Olha gente, eu fiz alguma coisa, eu exagerei na dose de alguma correção, qualquer coisa que ele pudesse assumir, mas ele não assume e ainda fica os seus familiares aqui fora forjando vídeos, supostos relatórios que mostram que a Monique era uma pessoa terrível. Aliás, outro dia eu vi o Daledoni, o advogado, indo lá na página Deixa a Monique Falar, dizer, a Monique realmente foi muito vaidosa, a Monique não sei... Fiquei pensando assim, gente, que menino afoito. Tudo bem que o seu Daledoni está lá fazendo o seu papel de advogado do Jairo, mas vir incriminar a professora Monique, que todos eles sabem que ela é a parte mais frágil nesse processo. Então é muito injusto você amanhecer com aquela mulher presa. E por que ela foi presa? Porque além das omissões, das mentiras e tudo que tem a ver com o lado do seu Jairo, infelizmente, eu sei que essa parte vocês não gostam, mas ela tem de ser problematizada, ela tem de ser trazida à luz, que é a questão do seu ex-marido, o senhor Leniel. Eu acho curioso, acho estranho, né? Eu já fui procurado por alguém que deveria estar falando em favor da professora Monique, falar, você está fazendo o que com esses dias? Você está querendo aparecer? Gente, para que eu vou querer aparecer em cima de uma situação dessa? Eu só estou aqui mesmo sendo solidário a essa mulher, a essa mãe inocente, a essa mãe comprovadamente inocente, né? As pessoas podem até falar assim, eu não estava lá, eu não sei o que aconteceu. Mas ela provou o que aconteceu, os autos provaram o que aconteceu, os autos provaram que a babá sabia o que acontecia e disse que não iria contar para a mãe porque iria entrar numa rabuda. Os autos provaram que o pai do menino ficava buzinando coisas no ouvido dele. Então, não é apenas a questão, não é apenas assim, é o agravante. O senhor Jairo é o mais provável interruptor, assassino da criança. Eu iria falar interruptor da vida da criança, mas ele é o mais provável assassino da criança, por todo o histórico que ele tem. Mas junto com isso, outras pessoas aparecem cometendo coisas absurdas, como é o caso do pai do próprio menino, porque ele sai disso emergindo politicamente, ele sai disso fazendo amizades com gente poderosa e algumas pessoas extremamente mal intencionadas. Todo mundo aí da segurança do Rio de Janeiro que quiser investigar isso vai perceber isso, se é que já não sabem. Eu acho engraçado que as pessoas, elas ficam assim, mas não vou mexer com isso não, porque ele também é vítima. Eu vi alguém lá no Deixa a Monique Falar, acho que é a própria página comentando assim, temos que saber que o pai também é vítima. Olha, o fato de uma pessoa ser vítima não significa que ela não precisaria responder algumas coisas. Por exemplo, a professora Monique é vítima e ela está presa mesmo sendo vítima. Por que esse pai que também é vítima por ter perdido o filho não está, por acaso, necessitando ser investigado em algumas questões que ele anda fazendo? Por exemplo, eu queria mostrar para vocês umas coisas aqui. No Brasil, era mais penoso matar uma arara azul, lembra disso? Sim, do que matar uma pessoa. Sim. É isso? E porque a arara é patrimônio, o crime patrimonial era importante. Né? O crime contra a pessoa, não. Então, observemos algumas coisas aqui. Primeiramente, e alguém te perguntou alguma coisa? Olha, tem uma mulher inocente presa e eu vou me posicionar em favor dela.
até quando eu puder, até como eu puder, e quem quiser se juntar comigo, vamos embora, porque essa mulher precisa, além de ela já ter a inocência dela comprovada, a gente precisa desmentir essas mentiras com cara de sofrimento que vão aparecendo nas redes sociais. Por que eu falo mentira com cara de sofrimento? Primeira coisa, a gente fica sensibilizado com o choro do Leniel. É aquilo que eu estava falando, não é porque uma pessoa perdeu um filho que ela não precise responder algumas coisas, e a maior prova é a própria prisão da professora Monique. Ela perdeu o filho dela, ela foi vítima do companheiro que matou o filho dela, e ela está presa mesmo assim, não apenas ela, várias mulheres, e ela está vendo isso lá na prisão. Então por que a gente acha que o senhor Leniel não tem algo a responder? Ele tem algo a responder por quê? Porque ele sai a público falando mentiras acerca da ex-esposa, ele está cometendo contra ela todas as violações de direito contra a mulher prevista na Lei Maria da Penha. Quer dizer, o fato de eu ter tido uma perda me dá o direito agora de atentar contra a outra pessoa que também é inocente? Enquanto a gente não conseguir fazer esse tipo de pergunta, o Brasil não vai avançar. Aí o que nós temos aqui nessa conversa dele com a Glória Pérez? Quando vem algumas ideologias nesse pacote de indignações. Por exemplo, o Leniel, ele fica comparando o que aconteceu com ele, com o que aconteceu com a Glória Pérez, com o que aconteceu com a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, e com outras perdas graves. A questão é que ele prefere ignorar, ou ele fabrica esse fato, né, de que ele não quer saber que a professora Monique é inocente. E ele sabe que a professora Monique é inocente. Ele sabe que ele está cometendo uma grande injustiça. Ah, Alexandre, mas ele chora quando ele vai dar entrevista. Ele chora porque aí ele começa a revelar uma outra coisa de alguém que, por um lado, teve uma perda real, mas, por outro lado, encontrou algum caminho ali para se autopromover. Tanto é que ele hoje é um candidato às eleições do Rio de Janeiro, está com podcast, está cercado de gente poderosa, e isso deveria nos fazer perguntar sobre o caráter desse pai. Não é ficar igual eu vi lá no Deixa a Monique Falar, alguém dizendo assim, ah não, mas ele também teve uma perda, uma pessoa da página dizendo isso. Eu falei, olha gente, ele teve uma perda, essa é uma página em defesa da professora Monique, e aqui a gente tem de enfatizar a professora Monique. Qualquer pessoa que teve perda, mas que está saindo a público atentando contra a professora Monique, tem de ser questionada. A gente precisa se perguntar sobre o caráter dessa pessoa. E é por isso que eu me dou o direito cidadão de me perguntar sobre o caráter do senhor Leniel. Sim. Ah, você não o conhece. Eu estou conhecendo as suas práticas, estou conhecendo as suas obras, né? Se o tempo foi me mostrando que a Monique é inocente, o tempo também vai me mostrando que tem alguma coisa errada aí com esse pai que está mancomunado com gente muito estranha do Rio de Janeiro. Vejam, investiguem que você vai ver. E aqui, por exemplo, ele vai mostrando isso, né? Quando ele cria, ele vai se associando a um sujeito que fala, como é que é? Algum movimento em favor do cidadão de bem. O que é cidadão de bem? São as pessoas que eles acham que são de bem. São pessoas que têm determinadas características. Gente até que maltrata pessoas, mas só acham assim que por eles serem, sei lá, cristãos, conservadores de direita, esses são cidadãos de bem, né? Outra coisa, quando ele fala aí, quando ele equipara, né, a punição sobre o assassinato de pessoas e o extermínio, por que não dizer, de araras azuis e outros animais. Eu já vi o senador Magno Malta falando aí de que um ovo de tartaruga vale mais do que uma vida humana. Essas correlações, elas são falsas. Existem punições específicas em relação ao assassinato de uma vida humana, né? E aí o que acontece? Quando se preocupa, por exemplo, com a extinção da arara azul, como se preocupou na época da morte da Daniela Pérez, quando se preocupa com a questão dos ovos de tartaruga, porque isso faz parte do equilíbrio da natureza, faz parte das nossas vidas. Na verdade, quando o Leniel acha isso ruim, ou quando ele faz essa falsa comparação, ele está contando para a gente isso. Olha só, ele diz estar lutando por justiça pelo filho dele, ao mesmo tempo em que ele não está nem aí para as demais inocências, e esse é o grande ponto de interrogação. Por que para eu lutar por justiça pelo meu filho, eu preciso agora banalizar as demais inocências? Eu sei que os brasileiros não são muito elaborados, o brasileiro pensa assim, produzir é sair exterminando tudo, desde que não seja meu filho, né?
Então é essa ideologia que eles trazem aí, nesse pequeno trecho de entrevista, nessa pequena frase, até quando a Glória Pérez diz enganosamente, não se matava a arara azul porque não pode matar, né? Porque ela é um patrimônio, não tem nada a ver com patrimônio, tem a ver com coisas essenciais, é a minha vida, a vida da Glória Pérez, a vida do próprio Leniel. Então por que eles ficam fazendo essas comparações? Eu já até vi aquela ex-deputada ou ex-senadora Cátia Abreu dizendo, o Brasil é um país onde se preocupa com a briga de galo, mas não se está nem aí por duas mulheres lutando no UFC. Mas ali é uma escolha humana, as mulheres querem lutar, os homens querem lutar, por dinheiro inclusive, tem uma baixaria, mas as pessoas estão fazendo aquilo na liberdade da sua consciência, por mais macabro que eu ache isso também. Agora, usar isso para querer não proibir a briga de galo, né, a rinha de galo, rinha de pitbulls, todos os maus tratos que se fazem contra os seres inocentes, ou seja, o Leniel tem uma contradição. Ele luta pela perda em relação à perda do filho dele, mas ele é contra a gente lutar pela perda das inocências, que são crianças, que são os animais, é tudo criação do mesmo Deus no qual ele diz crer. Então, eu usar a luta pelas outras inocências como uma desculpa, né? Não vamos lutar por isso não, porque o importante é que eu perdi meu filho. Porque ainda tem isso, eles lutam pelos filhos deles, porque eles não estão atendendo aí crianças de vários tipos de classe socioeconômica não, né? Então, gente, eu sei que é um pouco desagradável, mas quem é da verdade, vem comigo. O Leniel vai dizer que ele se sente um Abraão. Quer dizer então que para você lutar pelos direitos das crianças, seu Leniel, você vai, na verdade, estraçalhar, esmagar, acabar e desgraçar com a vida da sua ex-esposa? É isso que é lutar pelo direito das crianças? Algumas pessoas que deveriam estar do lado da professora Monique, mas ficam estranhando o que a gente está tentando dizer aqui. E aqui, mesmo que você não entenda nada do que eu digo, só tem uma prática aqui. Eu estou lutando pela mãe do pequeno Henrique, que ficou viva e está sendo injustamente acusada, mesmo comprovada a sua inocência, ela está presa, né? Faça a reflexão, pode me contactar aí nas minhas redes sociais para a gente pensar alguma coisa que você entendeu que eu possa ter falado errado, que eu possa ter falado de maneira inadequada. Só não venha com xingamento, só não venha com falta de respeito. Porque o que eu estou falando aqui, eu não estou desrespeitando o senhor Leniel. Eu estou tentando trazer à luz em resposta à injustiça que ele aqui está praticando contra a sua ex-esposa, que também é vítima do mesmo algoz do pequeno Henrique. A justiça, senhor Leniel, que você fica achando ruim que a gente cuide das inocências, pois o seu Deus, Jesus de Nazaré, ele amou o mundo de tal maneira. O que é o mundo? É toda a sua criação. Eu, você, todas as pessoas, todos os animais, todas as coisas que foram criadas por ele. Porque sem ele, nada do que a gente vê passou a existir, só existiram por causa dele. Então, a gente tem que parar de ficar rindo da luta dos ambientalistas, a gente tem que parar de ficar rindo da luta do IBAMA, a gente tem que parar de ficar rindo, zombando da luta pelas inocências, seu Leniel. O seu filho precisa de justiça, lute pela justiça pelo seu filho. Lute também por justiça em favor de sua ex-esposa, que você sabe que é inocente. E pare de zombar das pessoas que estão lutando pelas coisas que o Deus que você diz crer, foi ele quem criou. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.